E aí, pessoal, vamos agora para o nosso vídeo sobre polaridade nas moléculas, tá? Sobre polaridade nas moléculas, o que é que nós devemos saber? Primeiro, eu vou dar aqui dois exemplos do que nós devemos fazer previamente para poder prever essa polaridade nas moléculas. Eu tenho aqui o CO2 e eu tenho H2O, né? A água. Eu vou montar essas duas moléculas como eu ensinei na aula passada. Lembra lá como foi que eu falei, tá? Então olha aqui como é que a gente fez. O carbono é da família 4A da tabela periódica. Deixa eu colocar aqui. Ó. Família 4A para o carbono. O oxigênio é da família 6A. Pessoal, aquele que está em menor quantidade fica no centro para a gente montar a molécula. Então, o que está em menor quantidade aqui no caso, ó, o carbono só tem um carbono, o oxigênio tem dois oxigênios. Então, quem está em menor quantidade no caso aqui é o carbono, não é isso? A gente vai colocar o carbono no centro. Ó, e vamos colocar ao redor dele dois oxigênios. Então vai ficar um oxigênio aqui e um outro oxigênio aqui. Beleza? Vamos colocar agora os elétrons. Se o carbono é da família 4A, quer dizer que ele vai ter quantos elétrons em sua camada de valência? Vai ter 4 elétrons em sua camada de valência. Vamos colocar então ó, os 4 elétrons da camada de valência do carbono, tá? O oxigênio, pessoal, é um elemento da família 6A. Sendo ele da família 6A, ele vai ter quantos elétrons em sua camada de valência? 6. Então vamos colocar os 6 elétrons do oxigênio. Mesmo jeito aqui, ó, 6 elétrons também para esse outro oxigênio. Beleza? Então vamos lá. Fazendo as ligações, de acordo com a regra do octeto, um átomo tende a ficar estável com 8 elétrons em sua camada de valência, não é assim? Então vamos lá, se eu faço uma ligação aqui, ó, meu oxigênio que anteriormente tinha 6 elétrons, está compartilhando mais um do carbono e agora está ficando com 7 elétrons na sua camada de valência. Está estável, pessoal? Não, né? Então tem que fazer outra ligação aqui, ó. Se eu faço uma outra ligação, o meu oxigênio que anteriormente tinha 7 elétrons, está compartilhando mais um com o carbono, agora está com 8 elétrons. Está estável o meu oxigênio? Está sim. O meu carbono, pessoal, ele começou com 4 elétrons aqui, não é? Sua camada de valência. Mas ele já compartilhou 2 com o oxigênio. Então ele já está com 6 elétrons na sua camada de valência agora. Para ele ficar estável, pessoal, ele tem que ganhar mais 2, não é isso? Então se eu fizer uma ligação aqui, ó, o meu carbono, que anteriormente estava com 6 elétrons, compartilhei mais um agora, agora está com 7. Se eu compartilho mais um, ó, ele vai ficar agora com 8. Está todo mundo estável? Tá, não é? Então a gente pode agora representar essas nossas ligações que fizemos por traços, tá? Então pode ficar assim, ó, carbono, aí tem duas ligações, ó, tem duas ligações aqui desse lado, então representa as duas ligações por dois traços, tá? Posso colocar o meu oxigênio aqui, ó, com os seus elétrons que sobraram aqui, que não foram compartilhados. Então vou somente repetir esses elétrons, tá? Aqui do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Aqui nós temos duas ligações, ó. Então nós vamos repetir essas duas ligações aqui do lado. Dois traços, tá? Colocar o oxigênio, seus elétrons que sobraram. Aqui tinha sobrado 4 elétrons, aqui eu coloquei 4 elétrons, tá? Beleza. Agora o que é que nós vamos fazer? Já temos as ligações aqui todas feitas. Para a gente poder saber a polaridade, a gente tem que lembrar daquele negócio que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, chamado eletronegatividade. Tá? Aquele que for mais eletronegativo, ele vai ficar com a carga parcial negativa. Enquanto que aquele que for mais eletropositivo, vai ficar com a carga parcial positiva. Tá? Aqui no caso, pessoal, se você observar na tabela periódica, quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Tá? O carbono vai ser mais eletropositivo. Mas tem uma outra maneira também, mais fácil até, da gente saber quem é que vai ficar com carga positiva e quem vai ficar com carga negativa. Fácil.
É só observar quem tem mais elétrons aqui, ó. Pessoal, aqui ó, o oxigênio tem 4 elétrons sobrando aqui, ó. Enquanto que o carbono tem quantos? Nenhum. Pessoal, elétron tem carga negativa, não é isso? Então, quanto mais elétrons eu tenho aqui, ó, maior vai ser a carga negativa. Então, esse meu átomo de oxigênio, ele vai possuir uma carga parcial negativa, tá? Enquanto que o meu carbono, ele vai possuir uma carga parcial positiva. Beleza? Meu oxigênio aqui do mesmo jeito. Se ele está cheio de elétrons aqui, eu tenho mais elétrons em relação ao carbono, então ele vai ter uma carga parcial também negativa. Tá? Porque tem muitos elétrons e elétron tem carga negativa. Agora nós vamos ter que lembrar de algo que vocês devem ter aprendido lá na física, os chamados vetores. O que é um vetor? O vetor, pessoal, ele vai indicar um módulo, uma direção e um sentido. Tá? Aqui nesse caso, pessoal, da gente, a gente só precisa saber que o vetor ele vai sair sempre do positivo para o negativo. Tá? O vetor vai sair sempre de onde tiver positivo para o negativo. Como eu já disse para vocês, o vetor ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? O módulo, pessoal, é a quantidade desse vetor. Por exemplo, um determinado corpo com força vai empurrar alguma coisa com força de 50 newtons. Então 50 newtons equivale ao módulo desse vetor. Tá? A direção, nesse caso aqui, ó, esse meu vetor se encontra numa direção horizontal, não é isso? Se ele tivesse o contrário, seria vertical. Não é assim? Se fosse assim. Se fosse assim, seria na diagonal, meu vetor. Então, no caso aqui, esse meu vetor está na horizontal. Qual é o sentido desse vetor? Ele está saindo do positivo para o negativo. Tá? Ou, no caso aqui, pode ser da esquerda para a direita, né? Algo do tipo. Sempre de onde ele está para onde ele está indo. Então, aqui nesse caso, pessoal, na nossa molécula, o que nós vamos fazer é colocar o vetor sempre do positivo para o negativo. Então, vamos lá. Vetor do positivo para o negativo. Mesmo esquema aqui, ó, positivo, aqui tem um negativo do outro lado, então vou colocar um vetor também aqui do outro lado. Positivo para o negativo, tá? Desse jeito. Pessoal, é como se eu tivesse aqui, ó, um cabo de guerra. Uma força puxando para um lado, uma outra força puxando para o outro lado, tá? Só que aqui nesse caso, quem é que está fazendo a força? Quem é que está puxando? É o oxigênio, não é assim? Aqui nós temos um outro oxigênio, ó, que também está puxando. A briga aqui entre os dois. Pessoal, quem danado vai ganhar essa briga? Lembra, os dois são iguais. É como se eu tivesse uma determinada pessoa com o seu clone. Se os dois têm a mesma força, quem é que vai ganhar esse cabo de guerra? Ninguém. Então posso dizer que uma força anula a outra. Eu posso dizer então que os meus vetores vão apresentar aqui um momento de dipolo, que a gente vai representar por esse μ igual a zero. Ficamos no 0 a 0 aqui, pessoal. Ninguém ganhou a briga. Tá? Então digo que o momento de dipolo é igual a zero. Quando os vetores se anulam, pessoal, quando o momento de dipolo é igual a zero, a gente pode dizer então que a nossa molécula ela vai ser do tipo apolar. Então, todas as vezes que os vetores se anulam, nossa molécula será sempre apolar. Tá? Vamos para cá agora para o caso da água. Como eu já falei para vocês, como é que a gente vai montar a nossa molécula? Primeiro, aquilo que se encontra em menor quantidade vai ficar no centro. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, tenho somente um oxigênio, né? Então como é que vai ficar isso aí, pessoal? O oxigênio vai ficar no meio, né? Ele é quem está em menor quantidade. E vamos colocar ao redor dele aqui, ó, 2 hidrogênios. Então vai ficar um hidrogênio aqui, ó.
e um outro hidrogênio aqui. Beleza? Vamos colocar agora os elétrons. O hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica, enquanto que o oxigênio é um elemento da família 6A da tabela periódica. Então vamos colocar os elétrons. Se o hidrogênio é da família 1A, quer dizer que ele vai ter quantos elétrons na sua camada de valência? Vai ter um elétron na sua camada de valência. O oxigênio, pessoal, por sua vez, por ser um elemento da família 6A, ele vai possuir 6 elétrons em sua camada de valência. Vamos colocar aqui 6 elétrons, tá? E vamos fazer as nossas ligações. Fazendo uma ligação aqui, ó. O meu hidrogênio, que anteriormente tinha um elétron, pessoal, ele está compartilhando mais um e agora está com 2. Então, de acordo com a regra do dubleto, o meu hidrogênio está estável. Se eu faço uma ligação aqui do outro lado também, do mesmo jeito, o meu outro hidrogênio, que tinha um elétron em sua camada de valência, está compartilhando mais um, ó, e agora está com 2 elétrons, não é isso? Está estável? Tá. Meu oxigênio, que tinha 6 elétrons em sua camada de valência, pessoal, compartilhou mais 2, ó, e agora está com 8. Está estável? Tá. Todo mundo está estável aqui, não é? O que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos observar o átomo central. No átomo central, pessoal, se a gente observar aqui o que nós tínhamos visto anteriormente com o meu CO2, não tinha sobrado nenhum elétron no átomo central. Por isso que a minha molécula ficou assim de forma linear. Lembrando que eu já ensinei isso para vocês na aula passada, sobre geometria molecular. Agora, pessoal, aqui nesse caso, nós temos 4 elétrons que sobraram aqui no átomo central. Se sobraram 4 elétrons, vai causar então uma repulsão, pessoal, nesses elétrons aqui, ó, que fazem a ligação. Tá? Então essa minha ligação ela vai ser empurrada para baixo. Nós vamos ter algo desse tipo assim. Aqui estão os elétrons do meu oxigênio. Se as ligações forem empurradas para baixo, nós vamos ter algo assim. Aqui tem uma ligação. E aqui vai ter outra ligação. Tá? Aqui vai ficar um hidrogênio. Aqui vai ficar o outro hidrogênio. Beleza? Pessoal, eu já disse para vocês que o vetor ele vai sair sempre do positivo para o negativo, não é assim? Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo aí? Nesse caso, o que nós vamos ter aqui vai ser que o meu oxigênio, ele possui aqui, ó, 4 elétrons. Se ele possui 4 elétrons, quer dizer que elétron tem carga o quê, pessoal, que eu falei para vocês? Carga negativa, não é isso? Então ele vai possuir uma carga parcial negativa. Carga parcial negativa. Consequentemente, os hidrogênios, pessoal, vão possuir carga parcial o quê? Positiva. Carga parcial positiva. Beleza? Deixa eu ajeitar essa peça. Positivo que ficou meio feio. Não sei se eu consegui ajeitar. Mas enfim. Vamos fazer o nosso vetor saindo, pessoal, do positivo para o negativo do mesmo jeito aqui. Vamos lá? Então vai sair um vetor daqui, ó, do positivo para o negativo. Fazer nossa setinha, ó, do positivo para o negativo. Ficou muito bonitinho não, mas é o que tem para hoje. Então, olha. Pessoal, nós temos 2 vetores vindo nesse sentido, ó, como se estivesse subindo, não é? Pessoal, como se fossem 2 carros que estivessem subindo. Se esses carros eles colidem lá em cima, a tendência vai ser o quê? Ter um vetor resultante para cima, não é isso? É como se esses carros batessem e fossem para cima. Eles não vão parar quando eles baterem, eles vão simplesmente subir. Do jeito que está aqui as coisas. Então haverá um vetor resultante, ó, para cima. Tá? Então notem, dessa vez os vetores não se anularam. Nossos vetores, pessoal, eles foram para cima. Tivemos um vetor resultante para cima. Sendo assim,
Quando os vetores não se anulam, eu posso dizer, pessoal, que o nosso momento de dipolo ele vai ser diferente de zero. Ou seja, quando os vetores não se anulam, a minha molécula será sempre polar. Tá? Então agora, pessoal, nós sabemos que a água ela é polar, tá? E que o CO2 ele é apolar. Então preste atenção numa coisa. Se a água ela é polar, então toda e qualquer coisa que se misturar com a água também será polar, tá? Semelhante dissolve semelhante. Tipo assim, se eu coloco sal na água, pessoal, e dissolvo esse sal na água, o sal vai conseguir dissolver, não vai? Vai. Se o sal dissolve na água e a água é polar, então logo esse sal também será polar, tá? Se eu coloco, por exemplo, óleo na água, esse óleo vai se dissolver na água? Não. Se o óleo não se dissolve na água, pessoal, quer dizer que ele não pode ser polar. A gente sabe que a água é polar, então qualquer coisa que não se dissolva na água será apolar. Tá? Então logo o óleo será apolar. Se eu pegar, por exemplo, gasolina e colocar na água, pessoal, será que a gasolina vai dissolver na água? Não, não é. A gasolina é um derivado do petróleo. A gente sabe que quando tem derramamento de petróleo, fica aquela mancha negra de petróleo por aí, que não se dissolve na água. Então a gente pode chegar à conclusão que se a gasolina é um derivado do petróleo, ele não vai se dissolver na água, já que o petróleo não se dissolve. Sendo assim, se a água é polar, a gasolina vai ser o quê? Apolar, porque ela não se dissolveu na água. Tá? Então a água, pessoal, passa a ser agora a nossa referência. Toda e qualquer coisa que se dissolver na água será polar. Aquilo que não se dissolve na água vai ser então apolar. Tá? Eu coloquei aqui para vocês uma observação que diz assim, ó, substâncias polares se dissolvem em substâncias polares e substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Resumindo, semelhante dissolve semelhante. Tá, pessoal? Não esqueçam disso aí de jeito nenhum. Assim nós já podemos dizer que entendemos sobre substâncias polares e substâncias apolares. Tá? Lembra aqui dos vetores, como é que nós fizemos bem direitinho. Eu vou deixar aqui no YouTube também esse material disso que eu escrevi. Vai estar tudo aí para que vocês possam baixar na descrição do vídeo. Beleza? Valeu aí, pessoal. Próxima aula a gente se encontra.